Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus derrame bênçãos especiais sobre a sua casa e, acima de tudo, que nós, eu e você, nós tenhamos comunhão com Deus. Quero agradecer mais uma vez a você que tem nos dado o seu apoio, você que tem compartilhado as mensagens, você que tem estado aqui comigo, você que se inscreveu, ajudando a fortalecer o canal. Que Deus te abençoe. Você, da mesma forma que não se inscreveu ainda, que Deus te abençoe. Mas se inscreva, ajude a fortalecer o canal, tá? Deixa aí seu like, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens e essa série tem por título Vida no Altar, o compromisso que transforma. E hoje nós vamos, no episódio 3, falar sobre o tema Santidade. Santidade, a evidência do verdadeiro discipulado. Santidade, a evidência do verdadeiro discipulado. E o nosso tema, o nosso texto base está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 14 a 16. E eu quero ler aqui e compartilhar com vocês. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Ou melhor, a partir do versículo 13, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Parece que esse é um assunto meio que esquecido, né? Porque pouco se fala de santidade. Nós falamos muito de adoração, prosperidades, campanhas. E não estou dizendo que é errado ter campanha, adoração, não. Mas parece que o assunto de santidade ele vai sendo meio que esquecido, né? Ou não parece ser uma coisa fundamental. Porque falamos de bênçãos, e precisamos falar de bênçãos. Propósitos, precisamos falar de propósitos. Vitórias, precisamos falar de vitórias. Deus nos dá vitórias constantes. Mas santidade parece que fica meio que de lado, né? Parece que não tem mais a mesma importância. A impressão que se dá. E a Bíblia não trata santidade de forma alguma como um opcional. Ela trata como
uma marca indispensável de quem pertence a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E isso aqui não é uma sugestão, é uma advertência. Mas o que é a santidade bíblica? E o que não é? A santidade não é isolamento religioso. Santidade não é aparência externa. Nem tampouco uma perfeição absoluta. Isso não é santidade. Não é isolamento religioso, não é aparência externa e não é uma perfeição absoluta. Santidade é separação para Deus. É transformação progressiva. É vida alinhada com o caráter de Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos. Levíticos 20, capítulo 20, versículo 26, que o Senhor diz a Israel: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Propriedade exclusiva de Deus. E aí Paulo, em Romanos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22, ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. John Owen, ele disse uma coisa interessante: mate o pecado, ou o pecado matará você. Santidade, irmãos e amigos, não é opção para o discípulo. Primeiro Pedro 1, 15, 16, onde nós lemos aqui, Deus não diz: se quiser, seja santo. Se vocês pensarem que, acharem que dá, não, ele diz: sedes santos. Porque o padrão não é a cultura. O padrão não é nosso. Nós não moldamos o padrão. O padrão é o próprio Deus e é a própria santidade de Deus. Deixa eu deixar mais um versículo aqui para que você medite.
Mateus 5. Mateus 5, 48. Sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Isso é porque o discipulado verdadeiro, ele vai sempre apontar para a santidade. O verdadeiro discípulo, ele sabe que a santidade é fundamental para a sua vida. Mas há uma luta, e uma luta real contra o pecado. Porque a santidade não é automática. Agora eu sou discípulo, eu sou santo. Não. É guerra. Contra nós mesmos, contra a cultura ímpia, contra o mundo, contra o sistema. E Paulo diz em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar o pecado, negar desejos, resistir a tentações. John Piper, ele afirma, o pecado promete vida, mas entrega a morte. Nós estamos lutando contra o pecado? Você está? Ou nós estamos negociando com ele? Fazendo acordo ou acordos com ele? Nós precisamos vencer. É a luta diária, não tem acordo. É resistência. É resistir ao pecado, resistir ao diabo, resistir às tentações. E a verdade é que a santidade, ela afeta todas as áreas. Santidade não é só o culto. Santidade é a vida inteira. Pensamentos, palavras, relacionamentos, decisões, vida secreta. Olha só. Pensamentos, palavras, relacionamentos, decisões, vida secreta. Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz a respeito de idolatria e culto a demônios, ele fala uma coisa interessante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, que seja para a glória de Deus. E Deus é santo. Então o padrão é santidade. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, não existe área neutra. Havia, nos tempos, os primórdios da igreja, a doutrina dos nicolaítas, que eles
pregavam que não precisava santificação do corpo. Isso era desnecessário. Isso era a doutrina dos nicolaítas. E hoje ainda há quem diga que não é preciso. Os nicolaítas, interpretando erroneamente o texto que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele dizia que para a graça superabundar, o pecado precisava abundar. Cuidado. Porque sem santidade não há comunhão real. Deus é santo. Deus, Ele não negocia seu caráter. Deus é santo. O salmista, no Salmo de número 24, versos 3 e 4, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aí João também diz, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, se dissermos que temos comunhão e andamos em trevas, mentimos. Sem santidade não há comunhão real. Você pode fazer descer fogo do céu, ou parecer. As pessoas podem enganar outros com profecias, com falsas profecias, com línguas, com uma porção de coisas. Mas sem comunhão, sem santidade, não há comunhão. Então, o chamado é inegociável. E santidade não é peso. Santidade é evidência, não é pesado. Paulo diz em Gálatas 5:24 que os que são de Cristo crucificaram a carne. E deixa eu te falar, a santidade não nos salva, mas prova que somos salvos. Você entendeu? A santidade não nos salva, mas prova que fomos salvos. Nós precisamos ter vida no altar. Nós precisamos ter um compromisso real. Há muitos escândalos, há muita gente com vida dupla, tem pessoas que no trabalho, por exemplo, alguém diz: para ser crente que nem isso daí, eu não quero não, você não. Porque o testemunho mostra que ele não é santo, não vive uma vida santa. Nós precisamos ter cuidado. E eu te convido a uma reflexão. Há pecados que nós toleramos, há áreas que nós não entregamos. Deus não pede perfeição imediata.
mas ele exige uma rendição verdadeira e vida no altar e vida de santidade. Nós precisamos levar a sério o compromisso de ser discípulos, de ser servos de Jesus, de ser servos de Deus. Da maneira que nos comportamos, a sociedade precisa olhar para nós e ver pessoas santas, transformadas, separadas desse mundo. As pessoas têm que ter o prazer de olhar para nós e ver Cristo em nós. Nós precisamos ter uma vida correta, uma vida de santidade. Senhor, estamos tão frágeis, né, Pai? Pecamos, erramos em pensamentos, em palavras, em ações. Mas eu sei que nós precisamos ter uma vida santa, uma vida honesta, uma vida correta com o Senhor. Dá-nos a Tua santidade. Ajuda-nos a libertar-nos, liberta, Senhor, dos pensamentos que não Te agradam, de ações que não são de conformidade com o Teu reino. Ajuda a vencer a nossa carne, a vencer o pecado nessa luta diária que nós temos. Revestidos e cheios do Teu poder, cheios do Espírito Santo para vencer. Resistir à carne e dar lugar ao Teu Espírito, ao Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios de Ti, Senhor. E que o mundo possa ver a Tua luz em nós. Oh, Deus maravilhoso, nos ajuda a ser santos. Nos ajuda, Senhor, a andar em santidade, para que o mundo veja realmente o Senhor em nós. Amém, Jesus. É isso aí, meus irmãos. Deus te abençoe. Então, essa é a palavra nesse episódio. E no próximo episódio nós vamos falar quando Deus prova o seu compromisso. Quando Deus prova o seu compromisso. Te espero, te aguardo, que Deus te abençoe e que nós possamos ter mostrar evidências do verdadeiro discípulo. Evidência do verdadeiro discipulado. Que nós possamos ter uma vida santa, uma vida reta. E como eu disse, não é isolamento religioso, não é aparência externa, não é perfeição absoluta, mas que nós possamos andar nos padrões bíblicos, nos padrões que Deus exige para a sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. E não esqueça, próximo episódio, quando Deus prova o seu compromisso.